Marcos 16, versículo número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu, ou se não ouviu, você já falou uma frase como a seguinte: se eu soubesse hoje, aliás, no passado, o que eu sei hoje, eu tomaria as decisões diferentes. Ou aos irmãos que são um pouco mais velhos vão dizer: se eu soubesse o que eu sei com 15 anos, minha vida seria diferente. Essas frases partem de um pressuposto muito interessante, que o nosso conhecimento sobre o futuro vai determinar as nossas decisões. Nós partimos desse pressuposto e dizemos: se eu sei mais coisas, o meu conhecimento sobre o futuro vai fazer com que eu tome decisões mais assertivas na minha vida. E por causa disso, muita gente é guiado por aí, e nos finais de ano, começo de ano, ou em qualquer época do ano, vai buscar videntes, tarô, pedras e tantas outras coisas, para ver se conhece o seu futuro, para que possa tomar algumas decisões corretas. Mas a gente sabe que esses meios não são efetivos, e esses meios, na verdade, não funcionam. Mas se eu dissesse para nós que nós somos esse povo do futuro, que nós temos esse conhecimento privilegiado de coisas que vão acontecer. Nós temos em nossas mãos a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, ele trata de alguns temas específicos, principalmente da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E lá ele vai nos mostrar um roteiro, vai nos mostrar um desfecho para a história da humanidade. E nós temos plena certeza que isso acontecerá. Nós temos esse privilégio de conhecer o futuro. Nós sabemos como termina a história. Nós já lemos a Escritura e nós sabemos que tudo dará certo no final. Porque Deus ainda tem o controle da história nas mãos. As rédeas da humanidade ainda está nas mãos de Deus. Nós sabemos o desfecho de tudo. Deus está no controle e não perde para ninguém. Aleluia, glória a Jesus. Nós fazemos parte desse reino celestial. E quando a Bíblia fala de reino de Deus, há uma tensão gigantesca. Como assim, Samuel? Há uma tensão, por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o reino de Deus já chegou. Ele é agora. Nós já fazemos parte desse reino. Nós somos filhos desse reino. Nós somos herdeiros desse reino. Nós já experimentamos a realidade desse reino. O reino de Cristo sobre a nossa vida já é real. Cristo já reina no nosso coração. Cristo já controla a nossa vida. Nós já experimentamos esse reino aqui nessa terra. Porém, a tensão que há no reino de Deus é que ele é ainda não. Ele é também ainda não. Nós ainda chegaremos nesse reino. Nós ainda aguardamos o Senhor vir nos buscar. Nós ainda aguardamos a restauração de todas as coisas. Nós ainda aguardamos muitas coisas acontecerem, que são promessas desse reino. Então, o reino de Deus, essa tensão de já e ainda não. O reino de Deus é já, é agora, mas ainda não. Nós ainda chegaremos lá. Nós ainda herdaremos esse reino por completo.
Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que enquanto nós estamos aqui na terra e já vivenciamos esse reino futuro, nós somos agentes que antecipam esse futuro. A nossa realidade de vida antecipa esse futuro escatológico, essa promessa de Deus para nós. Como assim, Samuel? Nós somos agentes desse reino, nesse mundo, para antecipar esse futuro. E como é que nós fazemos isso? A Bíblia nos fala que nesse reino futuro haverá uma realidade nova. Uma realidade onde todos nesse reino serão totalmente dominados pelo Espírito Santo de Deus e totalmente guiados por Cristo nesse reino. Nós já vivenciamos isso e nós podemos ainda mais antecipar essa realidade. Como? O texto vai nos dizer, no versículo de número 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós antecipamos esse reino milenar, escatológico, futuro, pregando a palavra. Porque a porta de entrada para esse reino é a palavra. É o evangelho de Cristo. Não há outra porta de entrada. Não há outro evangelho a não ser esse. Não tem como entrar no reino de Deus sem a palavra de Deus, sem a pregação do evangelho. Por isso que há uma ordem expressa para a igreja do Senhor: vão, ide, preguem o evangelho. Porque sem a pregação do evangelho não tem reino de Deus. Sem a pregação do evangelho ninguém mais se converte. Sem a pregação do evangelho não tem salvação. Por isso que é tão urgente. E se nós somos agentes desse reino futuro, nós temos uma missão em nosso peito, em nossa mente. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos pregar o evangelho. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A pregação do evangelho tem que ser a tônica da igreja. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar a esse Cristo. Aleluia. Perceba o que o texto vai nos dizer: pregue e pregue a toda criatura. Há uma expansão nessa pregação. Para quem eu devo pregar, Samuel? O texto me responde: para qualquer um, para qualquer pessoa. Essa é a ordem expressa do Senhor. Nós não pregamos apenas para aqueles que têm condições sociais, ou para aqueles que têm algum acesso na sociedade. Não, nós pregamos ao pobre, nós pregamos ao rico, nós pregamos a quem tem saúde e a quem é doente. Nós pregamos o evangelho a quem tem posses e quem não tem. A pregação do evangelho é a mensagem mais democrática do mundo. É a mensagem que diz para qualquer um: você precisa de um Salvador. Aleluia, glória a Jesus. Se a gente quer antecipar esse reino futuro, a gente precisa pregar o evangelho. É a porta de entrada. Trazer mais gente para esse reino só através da pregação. Aleluia. O texto vai continuar dizendo: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aleluia. Nós precisamos antecipar esse reino dessa primeira maneira, pregando o evangelho. E perceba o que o texto diz. Ele não diz pregando o seu testemunho, ou pregando qualquer outra coisa, filosofia vã. Pregue o evangelho. O conteúdo, a mensagem que vai trazer alguém para esse reino é o evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Mas nós antecipamos uma outra realidade desse reino, aqui ainda nessa terra. A promessa de Deus para nós é que nesse reino futuro, o mal será aniquilado. Nós temos promessas bíblicas que vão nos dizer que o inferno será jogado no lago de fogo, que Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo, onde o mal e o pecado não mais existirá. O mal será aniquilado. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas.
Nós vivemos hoje ainda afligidos pelo mal, ainda afligidos pelo pecado, ainda afligidos pelos sofrimentos dessa terra, mas chegará um tempo, um momento nesse reino celestial, onde tudo cessará. Nós temos essa promessa, o mal será aniquilado. Aleluia. E como é que nós, agentes desse reino futuro, podemos antecipar essa realidade? O texto vai nos dizer, no versículo de número 17, por favor acompanhe comigo: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Nós, como igreja do Senhor, nós recebemos a autoridade de Deus para colocar para correr o diabo e seus anjos. Aleluia, glória a Jesus. Há uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Há uma unção de Deus sobre as nossas vidas. A igreja não pode ficar amedrontada com o demônio. A igreja não pode ficar tremendo quando o diabo se manifesta, não. Nós fomos chamados para isso, expulsar os demônios. Nós somos agentes desse reino. E perceba quem é o rei desse reino. O rei desse reino é Jesus Cristo, que quando esteve aqui na terra, podia vir demônio do jeito que fosse. Podia ter demônio até adorando. Ele disse: saia dele. Aleluia. Quando o demônio estava travestido de doença, com a mulher encurvada, ele sabia a origem. Ele viu e disse: isso não é doença não, isso aí é demônio, saia dela. E ele se endireita novamente. Nós temos um Cristo que é um exorcista nato. É alguém que sabe expulsar demônios como ninguém. E nós somos agentes desse reino. A gente precisa crer nesse rei. Não é no nosso nome, não é na nossa autoridade, não é porque a igreja é bonita, mas é em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios. Não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é no nome de qualquer santo, mas no nome de Jesus não tem demônio que fique. Aleluia, glória a Jesus. Os discípulos sabiam tanto disso, que quando em Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Paulo está lá em Filipos, pregando junto com Silas, andando, e aí um demônio veio se manifestar, e ele se manifesta bem calminho. Olha só a manifestação do demônio. Esses homens de Deus estão pregando aí, olha que bênção. Olha como o demônio se manifesta. Perceba só que ironia. Começa a dizer, todo dia, quando olhava Paulo e Silas, Paulo já estava incomodado. Isso aí não é elogio normal. Isso aqui não é uma bajulação, alguma coisa. Isso aí é demônio. Ele olhou, saia dela. Saiu, perdeu o lucro, perdeu, foi tudo. Mas o demônio teve que bater em retirada. Aleluia. A gente precisa ter essa autoridade na nossa vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Esse Cristo, esse Rei. A Bíblia vai nos dizer que esse Cristo veio e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as fortalezas do diabo. Aleluia. Há uma promessa de Cristo sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode marchar, pode seguir, pode avançar, porque não tem portão cadeado do inferno que fique diante da marcha da igreja. Aleluia, glória a Jesus. A gente precisa ser conhecidos como a igreja que não tem medo, com a igreja que tem coragem. Demônio se manifesta, jejum, oração, mão na cabeça e vai embora. Aleluia. Quer antecipar esse reino? Começa a se consagrar, meu filho, porque Deus vai usar muito essa igreja expulsando os demônios. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Nós antecipamos essa realidade espiritual da aniquilação do mal, expulsando os demônios. Mas há também uma outra realidade. Nós temos a promessa divina, que nós estaremos com Deus a todo momento e todo instante.
Foi isso que ele prometeu para nós: olha, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa realidade espiritual nos dá um acesso diferenciado. Nós teremos plenamente e cabalmente acesso ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo, a todo e qualquer momento. Acesso. Nós o veremos como Ele é. É as promessas bíblicas que vêm nos falar. Nós o veremos como Ele é. Nós falaremos com Ele. Nós estaremos junto com Ele a todo momento e todo instante. Nós teremos um nível de comunhão, um nível de comunicação que a gente não experimenta aqui nessa terra. Porém, a gente pode antecipar esse futuro com o que está descrito no versículo número 17. Em meu nome não somente expulsarão os demônios, mas falarão novas línguas. Quando nós falamos, ou quando nós olhamos para a Escritura a respeito dessa linguagem espiritual, nós percebemos que ela é primeiramente uma evidência e um sinal marcante do enchimento do Espírito. Se você não acredita nisso, vamos olhar para a Escritura. A gente pode começar no Antigo Testamento, Números capítulo número 11. A Bíblia vai nos dizer que Moisés está fatigado, e agora ele toma para si 70 anciãos para ajudá-lo nesse momento de gerir o povo, de julgar o povo, as causas do povo. Esses 70, antes de começarem a fazer a obra de Deus, eles são enchidos pelo Espírito Santo. Números 11 vai nos dizer que o Espírito que estava sobre Moisés é repartido por aqueles anciãos. E eles começam o quê? A profetizar. Essa profecia que Números 11 nos fala é diferente da profecia que nós vemos hoje, de uma fala e uma mensagem direcionada por Deus a outra pessoa. Mas essa profecia significa uma linguagem em êxtase. Nós podemos tranquilamente dizer que Números 11 é um reflexo do que acontecerá em Atos 2, sem medo de errar. É tanto que Josué olha para aquela situação e ele vê dois anciãos que estão fora do arraial profetizando também. Ele vê que a manifestação que há dentro do arraial, há fora do arraial também. Josué fica em parafuso e diz: Moisés, proíbe. Aí Moisés expressa o seu desejo: ah, Josué, o meu desejo era que todo o povo de Deus fosse profeta. Aleluia. Esse desejo de Moisés, de todo o povo ser profeta e ter acesso a essa linguagem espiritual também, é profetizado por Joel. Joel vai dizer que nos últimos dias acontecerá que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão. Aleluia, glória a Jesus. Nós temos aqui a profecia de Joel dizendo: sobre toda a carne terá acesso e profetizará. Quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, faz uso dessa profecia de Joel para justificar o episódio que eles estavam ali do dia de Pentecostes, e vale notar que hoje é um dia propício para se falar de Pentecostes. É comemorado no calendário litúrgico de muitas igrejas cristãs o dia de Pentecostes hoje. E nós somos pentecostais, é muito bom falar sobre isso. Glória a Jesus. Atos capítulo número 2, acontece o quê? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro, questionado, o povo está olhando, está dizendo: isso é mosto, isso é vinho, o povo está bêbado a essa hora do dia, Pedro se levanta.
Isso não é bebida forte. A gente não está alucinando. Isso aqui é promessa de Deus se cumprindo. E ele vai dizer, isso aqui é o que profetizou o profeta Joel. Nos últimos dias, vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Aleluia, glória a Jesus. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Aleluia, sobre toda a carne. E ele termina dizendo, essa promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Aleluia. Essa linguagem espiritual, que eu tenho certeza muitos de nós já temos acesso, pelo batismo com o Espírito Santo, essa evidência dessa capacitação do alto, para quê? Para pregar o Evangelho. Aleluia, para fazer a obra de Deus. É isso que a Bíblia nos diz, que essas línguas são a evidência dessa capacitação do alto, desse revestimento de poder. É um sinal que acontece em Atos 2, que acontece em Atos 10, como foi lido aqui. Cornélio e sua casa começou a falar em línguas. Acontece em Éfeso, quando Paulo chega lá e eles são batizados no batismo de João. Mas ele coloca a mão, ora por eles e eles começam a profetizar e falar em línguas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. É essa evidência do batismo com o Espírito Santo que a gente precisa buscar a cada dia mais. Aleluia, como antecipamos esse futuro escatológico dessa linguagem espiritual, desse acesso com Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, nesta noite eu te convido a lembrar o dia que tu foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Eu te convido a lembrar do que foi que você sentiu, como eletricidade em seus corpos, o poder de Deus agindo sobre você, e que você começou a emocionar-se, começou a falar em alguma língua que você não conhecia, que você não aprendeu na escola, começou a desenrolar na sua boca, você começou a falar e você foi cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu não sei, talvez você foi batizado em casa, talvez você foi batizado aqui na igreja, foi no circo de oração, foi no congresso, foi no culto de quinta, eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo abraçou a sua alma e você pode experimentar isso. Glória a Jesus. Mas as línguas também é falado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. E ele descreve essas línguas como uma linguagem espiritual, que ninguém tem acesso a não ser o próprio Deus. Paulo, quando fala disso, ele vai dizer que é uma linguagem ininteligível. A nosso intelecto fica meio que adormecido, vamos dizer assim. Nós não podemos orar e compreender aquilo que estamos falando, mas o nosso espírito ora direto a Deus, e só Deus entende essa linguagem. Aleluia, glória a Jesus. Não é entendida por quem ouve, não é entendido por quem fala, mas Deus entende. Aleluia. E você pode perguntar, mas para que isso? Para que uma linguagem que eu não entendo, que ninguém que me ouve entende? Paulo vai dizer que é para a sua própria edificação. Quando você fala em línguas, você edifica-se a si mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Essa linguagem espiritual está aberta e patente a cada um de nós. Aleluia, glória a Jesus. Essa linguagem espiritual, o falar em línguas, o orar em línguas, como Paulo descreve, está acessível para cada um de nós. Porque há momentos que o português não vai dar conta daquilo que a gente quer falar. Aleluia, glória a Jesus. Que há momentos que a gente chora, que a gente geme, e a gente não sabe nem o que falar, nem o que orar. Mas você tem acesso a uma linguagem que você não entende, mas o Deus do céu entende. Aleluia, glória a Jesus. Só você sabe as noites que você passou de joelhos dobrados, falando em línguas, e quando se levantou, levantou-se mais forte.
Aleluia. Só você sabe dos momentos de glória que o Espírito Santo te abraçou e a linguagem mudou na sua boca, que você estava fraco, mas quando se levantou, levantou-se fortalecido. Quantas vezes machucado, angustiado, você dobrou os joelhos e a linguagem mudou, mas você saiu de lá de cabeça erguida, fortalecido, com o espírito pronto para prosseguir. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja, nós somos essa igreja, essa é a marca da nossa igreja. Nós precisamos voltar a falar em línguas. Aleluia. Pastor Zé Carlos que diz, olha, quando eu estou muito tempo sem falar em línguas, eu já digo, papai, vem aqui, eu preciso falar em línguas. Nós precisamos voltar a essa prática. Nós precisamos voltar a essa prática. Orar em línguas é uma linguagem acessível a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós antecipamos esse futuro de acesso direto ao Todo-Poderoso, nessa linguagem espiritual. Glória ao nome de Jesus. Porém, há uma outra realidade que nós podemos olhar aqui nesta noite. Há uma realidade que é prometida para nós. E é a realidade onde a morte não terá eficácia nenhuma sobre a nossa vida. Nós temos a promessa divina de que a morte não reinará lá. Que nós iremos morar num lugar onde, como diz o hino da harpa, enterros não hão de passar. Nós temos a promessa divina de chegarmos a um lugar onde os nossos corpos não serão mais afligidos pelo poder da morte. Aleluia, nós temos a promessa divina da ressurreição, que até quem já está morto, aqui nessa realidade, será puxado, voltará à vida, vai ressuscitar. Essa é a promessa divina. E a gente não vê isso em nenhuma outra religião. Em outras religiões tem reencarnação, tem nirvana, mas ressurreição só o cristianismo promete. Aleluia. Eu sei que você já perdeu alguém. Eu sei que você já perdeu alguém, eu também já perdi. Mas eu tenho plena certeza que lá no céu eu vou encontrar. Aleluia. Glória a Jesus, nós viveremos essa realidade. A morte não terá mais poder sobre a nossa vida. Glória. Que consolo maravilhoso. Que consolo maravilhoso a palavra de Deus nos diz. Paulo vai nos dizer aos Tessalonicenses: consolai-vos com essas palavras. Nem todos dormiremos, mas nós chegaremos lá. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Sinta o consolo da palavra de Deus aí no seu coração. Sinta aí o consolo do Espírito Santo através da palavra do seu coração. Aleluia! Glória a Jesus! E nós antecipamos essa promessa. Nós antecipamos essa realidade. Como Samuel. Versículo número 18. Vai nos dizer: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Aleluia.
Glória a Jesus. Aqui há uma promessa de Deus para aqueles que vão. Para aqueles que vão, tem livramento. Aleluia. E livramento de morte. Aleluia. Pegarão as serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não vai causar dano. Tem livramento de Deus. Para aqueles que vão para o campo de batalha. Para aqueles que vão pregar o Evangelho, há livramento de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu não estou mandando você ser irresponsável, sair, a gente já vê tanta coisa estranha, né, na internet. Tem culto que é com serpente, não faça isso não. Faça isso não, senão a serpente vai lhe picar e você vai morrer. Mas no campo de batalha há uma promessa aqui, tem livramento de Deus. E isso a gente pode notar tranquilamente. Tem canto que se a gente for a paisana, normal, a gente não pode entrar não. Mas quando a gente vai com a Bíblia debaixo do braço, ninguém mexe. Ninguém toca. Tem canto que você não entra, que o Uber não entra, nem de vidro fechado. Mas quando a igreja vai, ninguém toca e ninguém mexe. É porque livramento de Deus para quem vai. Aleluia. Quantas vezes você já não presenciou no campo de batalha? Quantos testemunhos a gente já não viu dos missionários da nossa igreja e de outras? Lembro-me agora do testemunho do irmão André, do Portas Abertas. Ele evangelizava e levava Bíblias. Ele é conhecido como contrabandista de Deus, porque ele levava Bíblias no seu fusquinha, na cortina de ferro. Entrava nos países comunistas, saía e ninguém sabia, é só ele com o seu fusquinha. Tinha uma vez que ele foi, o fusquinha cheio de Bíblia. Os guardas pararam. Ele clamou o sangue. Ele, pronto, vamos pegar aqui mesmo, vou ficar preso, fazer o quê? Quando os guardas param, ele sai do carro, revista o carro, abre o porta-mala, fecha a porta-mala. Pode seguir, irmão André. O que foi que aconteceu com as Bíblias? Eu não sei. Deus chegou os guardas, ele passou e a obra foi feita. É livramento de Deus para quem vai. Aleluia. Quando a igreja se dispõe aí, tem livramento de Deus para a nossa vida. Glória a Jesus. Porém, essa ineficácia da morte é também manifestada aqui no tempo presente. Quando nós olhamos para as Escrituras no versículo 18, e nos diz: e porão as mãos sobre os enfermos, e sararão, e serão curados. A gente antecipa essa realidade espiritual, em que a morte não terá poder sobre a nossa vida, quando a gente estende as mãos, e a doença vai embora. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós somos dotados por Deus dessa autoridade sobre as enfermidades. A enfermidade nada mais é do que o nosso corpo morrendo, sim ou não? É o nosso corpo morrendo, é falhando o rim, é falhando o pulmão, é falhando alguma coisa. É o nosso corpo morrendo. Quando a Bíblia Sagrada fala de enfermidade, e fala que a gente tem esse poder de Deus, é acesso a esse poder, de colocar as mãos nos enfermos e eles serem curados, a gente está antecipando essa realidade, onde a morte não terá poder sobre os nossos corpos, sobre a nossa vida, e de nenhuma parte dela. É por isso que a igreja precisa voltar a orar pelos enfermos, para eles serem curados. A gente precisa crer, meus irmãos. A gente precisa crer que a nossa oração tem poder. Que a nossa oração tem poder. Não porque a gente ora bonito, mas porque no nome de Jesus a doença não fica em pé.
Aleluia. A gente precisa voltar a estender as mãos. A gente precisa voltar a ver milagres acontecendo. A igreja precisa ser esse agente de Deus, para trazer não somente a saúde espiritual, mas quando estiver no campo de batalha, tem alguém doente, ore, ore, ore. O Jesus Cristo que salva a alma, cura o corpo. Cura o corpo. E para ele não tem problema não, de qual tipo de doença. Essa é muito grave. Só há desengano no consultório do médico. No consultório do doutor Jesus não tem desengano não. Para tudo ele tem solução. Aleluia. E ele não usa o mesmo método não. Um cego ele manda, pode olhar. Para outro ele faz lodo, coloca no olho e está tudo certo. Aleluia. Ele não usa o mesmo método, ele não usa a mesma estratégia. O que nós precisamos é crer, porque nós temos um Cristo que cura. Aleluia. O hino da harpa diz: Cristo cura sim, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Nós precisamos voltar a dizer: Cristo cura sim. Aleluia. Nós precisamos voltar a estender as mãos e o cadeirante se levantar. Aleluia. E o morto ressuscitar. A nossa igreja nasceu nisso. Tem testemunho de Gunnar Vigre, que ele orou por uma pessoa e a pessoa se levantou. Aleluia, glória a Jesus. É nossos pais na fé. A igreja não pode perder isso. Os milagres de Deus em seu comum, em seu cotidiano. A gente precisa voltar a orar pelos enfermos. E muitas vezes o enfermo não é curado porque a gente não ora. Ou quando a gente ora errado. Como assim, Samuel? A gente ora: Deus, eu creio que o Senhor tem poder para curar. É ou não é? Mas essa oração muitas vezes camufla a nossa incredulidade. Se o Senhor quiser, a Bíblia Sagrada nos mostra os apóstolos dizendo: levante e anda. Os apóstolos repreendendo as doenças. Às vezes a gente traveste a nossa incredulidade no: se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. A gente precisa voltar a tomar em nossas mãos, em nossas vidas, a autoridade de Deus. O texto é muito claro em dizer: porão as mãos dos enfermos e talvez ficarão curados. Não, e curarão, sararão. Aleluia, glória a Jesus. É uma certeza, não há dúvidas aqui. É claro, meus irmãos, é claro, que eu não estou dizendo que toda vez que você orar, a pessoa vai ser curada. Não, ninguém é irresponsável em afirmar isso. Mas eu estou dizendo que se você tiver fé, se você orar, e se não for da vontade de Deus, que a pessoa continue doente, seja lá qual o propósito que Deus tenha, ele ficará curado. Nós precisamos, antes de pôr a nossa incredulidade, tomar posse das promessas de Deus. Ele é o Cristo que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia, glória a Jesus. Isso é literalmente, Mateus usa literalmente isso. Depois que Jesus faz uma multidão de curas, ele diz: esse é o Isaías 53, o servo sofredor, que cura os enfermos. Aleluia, glória a Jesus. E por fim, meus irmãos, diante de tudo isso, há uma garantia de Deus, de Cristo Jesus, para estar conosco nesse campo de batalha, sendo agente desse reino. Perceba o que diz o versículo número 20. Quando eles partiram, pregaram por todas partes, cooperando com eles o Senhor. Pode ter certeza, meu irmão, que se há uma coisa que você não vai fazer só, é pregar a palavra. Quando a igreja se dispõe a pregar, a primeira pessoa para dizer: eu vou para o evangelismo, é Jesus.
A primeira pessoa a se dispor aí ao evangelismo é Jesus. Jesus, pode deixar que eu vou. Pode ter certeza que eu estou lá. Tem duas pessoas, mas Jesus está lá. Aleluia, glória a Jesus. Ah, não tem caixa de som. Jesus está lá. Ah, é só o folheto. Jesus está lá. Cooperando com eles o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E eu gostaria de saber, meus irmãos, se há alguém aqui que ainda não faz parte desse reino, e que diante de tudo que foi exposto aqui da palavra de Deus, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou te chamando para ser parte de uma instituição religiosa, eu estou te chamando para fazer parte de um reino celestial. Se há alguém que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para entrar nesse reino e tomar posse dessas promessas divinas que a gente já falou aqui, onde a morte não terá poder sobre a sua vida, onde você vai experimentar acesso direto ao Senhor, onde você vai ter acesso direto a Deus o Pai. Se há alguém que quer aceitar a Cristo, levante uma de suas mãos, que nós iremos orar pela sua vida. O Senhor te chama nesta noite. Há alguém que quer aceitar a Cristo como seu Salvador nesta noite? Se não há, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.